Sejam bem-vindos à Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Hoje, a 10ª sessão ordinária é a realizar-se. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 12 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Paulo Catapreta para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Solicito, assim, que todos, por gentileza, aqueles que puderem, fiquem de pé. Boa noite a todos. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e bendissesse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tenham conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo, que os comem o pão, e eles não invocam a Deus? Eis que se acharam em grande temor, onde o temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que se cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se é de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fazer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Nesse instante, coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária e a 13ª e 14ª sessões extraordinárias. Os vereadores que estiverem de acordo com as mesmas permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de expediente dessa sessão. Projeto de lei complementar, número 009, de 2014, que altera o artigo 5º da lei complementar, número 666, de 3 de setembro de 2013, e acrescenta o artigo 5º-A, que dispõe sobre planta genérica de valores e dá outras providências. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução número 012/2014, que versa sobre a instituição da Biblioteca Paulo Freire na Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da outras providências, de autoria da mesa diretora. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Parecer. Passamos à fase de pareceres. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exala parecer favorável acerca do projeto de lei número 13 de 2014. Está aqui, ó. Que exala parecer favorável acerca do projeto de lei 13 de 2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre programa de incentivo à redução do consumo de água tratada e da outras providências.
Existe uma emenda ao projeto, o mesmo já lido, que exala parecer desfavorável acerca da emenda do projeto de lei número 13 de 2014, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre o programa de incentivo à redução do consumo de água tratada e da outras providências. Esse projeto esse parecer foi assinado por 4 vereadores. Em discussão e votação, o parecer desfavorável da emenda do projeto 013 de 2014. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exala parecer referente ao Decreto Legislativo 23 de 2013, de autoria do edil Daniel da Rocha Martini, que insere disposições legais no Decreto Legislativo 006 de 2008 e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Votação única. Apenas uma correção aqui. O projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, número 13 de 2014, também a ordem do dia na próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exala parecer acerca do projeto de lei, projeto de resolução número 002 de 2014, que versa sobre autorização de custeamento por este Poder Legislativo de cursos de aprimoramento para os edis da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e dispõe sobre demais providências. A ordem do dia da próxima sessão em discussão e votação única. Apenas uma correção aqui. Conforme acordado, todos os pareceres que são favoráveis, nós estaremos já encaminhando a ordem do dia em primeira discussão, conforme havia sido ajustado e acordado. Perfeitamente. Senhores vereadores, apenas para efeito de orientação, temos praticamente posicionamento favorável em todos os pareceres, tanto da CCJ como da Comissão de Finanças. Foi encaminhado os pareceres para os senhores vereadores em seus respectivos gabinetes e, dessa maneira, a presidência encaminha, então, para a ordem do dia na próxima sessão, ok? E essa será uma prática constante nas nossas sessões. É uma maneira de nós dinamizarmos, exceto quando realmente, como foi o caso agora do 13 de 2014, projeto de resolução do senhor prefeito municipal, onde houve aí um parecer desfavorável, no caso, por conta da emenda. Ok? Então, fica acordado, ajustado, já foi oficiado, independente da comissão, seja ela de finanças, seja ela a CCJ. Ok? Dessa maneira, retomo a palavra ao primeiro secretário, para a fase de requerimentos.
Requerimento número 100 de 2014, requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações referentes aos dados constantes no portal de transparência quanto à publicidade. Vereadores que assinam: Paulo Fernando Serrano Catapreta, Ubiratã Fernandes de Oliveira, Jorge de Jesus Silva, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e Daniel da Rocha Martins. Em discussão, requerimento 100 de 2014. Essa é a fase da discussão, está aberta para os senhores vereadores. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se ao senhor prefeito municipal. Requerimento 101 de 2014, que requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre serviços de pintura da sinalização de solo do município. Vereadores que assinam: Paulo Fernando Serrano Catapreta, Ubiratã Fernandes de Oliveira, Jorge Jesus Silva, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Daniel da Rocha Martini. Em discussão, requerimento 101 de 2014. Se houver interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo interessado, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se ao senhor prefeito municipal. Requerimento número 102 de 2014, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal cópia integral do processo número 111.652/2014, que trata da desapropriação do imóvel registrado no cartório de registro de imóveis sob matrícula 47382. Vereadores que assinam: Rodrigo Parras, Jair Bonilha. Eu faço por algo. Só os dois. Tá bom, eu passo por votação. Em discussão e votação, requerimento do nobre vereador, presidente dessa casa, Rodrigo Parras. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 103 de 2014, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o atendimento dado aos idosos nas instituições públicas de saúde: Santa Casa, Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde da Família deste município. Em discussão e votação, requerimento do nobre presidente dessa casa, Rodrigo Parras. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Só para esclarecimento. Pois não, vereador. Existe toda uma legislação pertinente que prioriza o atendimento a idosos, gestantes, crianças, mulheres com crianças de colo. Então, acho que isso daí realmente é um requerimento inócuo, sem nenhum fundamento, mas eu acho que vale a pena até para que todos saibam, já existe uma legislação que protege, tanto os idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo, tem toda uma preferência, existe uma normatização até por cores, existem 3 cores de código de atendimento nas unidades de saúde, que trabalham principalmente com atendimento de urgência e emergência, nas unidades de pronto atendimento. Acho que isso aí seria algo que não seria necessário tomar tempo para a resposta. Mas acho que já até para que as pessoas que não detenham este conhecimento se apropriem dele, acho que até seria interessante. Mas eu não vejo, já é uma norma que está consagrada já nos serviços públicos e em outros serviços também. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pois não. Apenas para elucidar, esse vereador ele foi procurado
existem alguns grupos que fazem o trabalho com os idosos, e um dos grupos que desenvolve esse trabalho, ele nos questionou e denunciou, dizendo que não estaria sendo cumprida essa legislação tão bem colocada aqui pelo Dr. Edson Bento Leite. Como não é a nossa autonomia, eu não sou da área da saúde, então estamos buscando essas informações para justamente dar suporte a esse grupo de idosos que tem nos questionado. Dessa maneira, estarei cumprindo aqui o meu papel de vereador, representando a população e, é lógico, dando o suporte necessário para o grupo de idosos que tem me procurado constantemente, apontando, inclusive, a legislação 10.741 de 2003 e também somente essa lei, onde, segundo esse grupo de idosos, não é cumprido. Ou seja, é realmente buscar informações para dar o suporte adequado para esse grupo de idosos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Será que você poderia aí passar, no caso, os dados de quais as instituições que está ocorrendo esse tipo de situação? Quais são os locais? O AUBS? Foi uma genérico, né? Foi algo genérico. Acho que isso daí também não... Mas o bom é porque a gente não pode generalizar, né? De repente, uma situação, a gente precisa saber, né? De repente, se houve alguma instituição aí, algum descaso com essas pessoas da terceira idade, o pessoal aí. Sim. Segundo o grupo de idosos que me questionou, inclusive aqui representado pelo senhor Wilson Brinkmann, né, muito atuante no segmento, segundo foi apontado, realmente isso é uma ausência dentro de todos os equipamentos públicos municipais. Ou seja, dentro desse posicionamento, com certeza a Secretaria de Saúde já deve estar se posicionando. Então é uma maneira realmente de nós elucidarmos e entendermos se realmente está sendo cumprido ou não. Ok? Senhor presidente, Pois não, vereador. gostaria de estar assinando junto esse requerimento, porque eu vejo que é de grande importância para a nossa cidade. Está autorizado, está aberto para todos os vereadores e, tendo as respostas pertinentes, eu estaria à disposição para estar entregando a todos os vereadores. Mais um requerimento que, na verdade, ele entra em discussão, mas a gente sempre percebe, a discussão é sobre o requerimento, não o questionamento de porquê do requerimento. Porque, na verdade, se o requerimento entra na pauta, na sessão, é porque ele foi visto por um munícipe, mandado para o vereador, e o vereador está fazendo o papel dele. Então, acho que todo vereador tem essa liberdade de fazer um requerimento a pedido do munícipe, ou até mesmo dele. É o trabalho do vereador. Não precisa ser o munícipe, pode ser o vereador. Ele viu uma falha lá, ele questiona em querer saber. Então, mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. O vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 104/2014, requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre... Tem, acho que, um erro de grafia, muito comum neste caso. Requer ao excelentíssimo informações sobre a contração. Quero crer que seja contratação. Isso. De empresas prestadoras de serviços de transporte escolar. Está faltando um. Então, vou ler como... Oi? Então, eu vou... Não. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a contratação de empresas prestadoras de serviço de transporte escolar. Está em discussão o requerimento 104 de 2014. Esse é o momento. O presente requerimento foi assinado pelo vereador Jorge, Paulo Catapreta, Paulo Jesus, Ubiratã e Daniel Martini. Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficice.
Consulto ao primeiro secretário se existem mais requerimentos a serem lidos. Não, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos, passamos à fase de indicações. Passo a palavra ao segundo secretário. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa tarde. De acordo com o inciso 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito que a dispensa das leituras seja as mesmas encaminhada ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a solicitação do segundo secretário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Dessa maneira, encaminhem-se todas as indicações ao senhor prefeito municipal. Retomo a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem moções a serem lidas. Sim, senhor presidente. Moção número 11 de 2014. Uma moção de congratulações ao senhor Nelson Santos Camargo Júnior pela atuação como encarregado da 140ª Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito de Atibaia. Moção do nobre vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Para discussão na próxima sessão. Existem mais alguma moção, senhor secretário? A ser lida? Não há mais moções, presidente. Não havendo mais moções, passamos para a fase agora de tema livre, mas antes gostaria de fazer um registro aqui, encaminhado pelo vereador Daniel da Rocha Martini. Prezado senhor presidente, nobres vereadores, pelo presente instrumento venho justificar minha ausência na sessão ordinária a ser realizada às 17 horas no dia 7 de abril de 2014. A ausência se faz necessária devido a questões pessoais inadiáveis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Daniel da Rocha Martini. Retomo agora a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem vereadores inscritos em tema livre. Vereador Paulo Jesus. Com a palavra, nobre vereador, fique à vontade. Obrigado, 10 minutos presidente. com a parte. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, vereadores, público presente. Bom, espero ser breve, ficar dentro dos 10 minutos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que circulou nas redes sociais no final de semana, que foi o aumento inesperado do preço da passagem dos ônibus, né? Saiu na imprensa um aumento, o ônibus vai para R$ 3,10. Eu não vou entrar nem no mérito da questão do aumento, né? Eu faço parte do Revolta da Catraca, a minha concepção de transporte público é diferente dessa concepção que existe hoje, né? Então não vou nem entrar no mérito do preço, quanto que está, porque senão a gente vai prolongar muito o assunto. O que eu queria entender e até pedir para o líder do governo, se ele puder na próxima sessão trazer essas informações, já como saiu no final de semana, não deu para fazer um requerimento. O meu questionamento é o seguinte: no que foi publicado, está escrito que teve um parecer favorável de uma comissão instituída no dia 23 de maio de 2013. Né? Desta comissão, são 5 nomes. Desses 5 nomes, 2 não fazem mais parte da administração pública, né? Outros 2 eu tenho certeza que fazem parte. Um, na verdade, eu não sei quem é e eu não consegui pesquisar se essa pessoa ainda se encontra na administração ou não. Bom, aí meu questionamento é assim: essa comissão foi instituída o ano passado, né, para analisar um pedido de reajuste do transporte público feito o ano passado, e até onde me consta, chegou a mim, essa comissão deu um parecer contrário ao aumento do transporte público, tanto que o prefeito não deu o aumento. Ele se comprometeu numa reunião pública que aconteceu após uma manifestação que saiu da rodoviária e veio até aqui
o gabinete do prefeito, onde o prefeito recebeu os integrantes do Revolta da Catraca, e lá o prefeito se comprometeu a não dar esse aumento. Aí o que passa pela minha cabeça são duas coisas. A questão da legalidade desse aumento. Porque a primeira, eu sou leigo no assunto, os advogados que puderem me ajudar, essa comissão instituída para analisar um processo do ano passado e o aumento não foi dado, essa comissão ela pode continuar o seu trabalho mesmo depois de ter aparentemente prestado um parecer contrário ao aumento, afinal o aumento não foi dado. E aí um outro questionamento é, sim, pode continuar, tudo mais. Se essa comissão deu um parecer favorável o ano passado, o que eu fico matutando aqui é o seguinte, se essa comissão deu um parecer favorável e o prefeito não deu aumento, então o prefeito, da minha concepção, ele pautado nas manifestações que aconteceram no passado, para não ficar em maus lençóis com a população, ele deu lá uma maquiada, não, está tudo bem, não vamos ter o aumento, e esse ano, pautado num relatório que deveria ter tido aumento ano passado, aí ele não deu, agora ele dá o aumento praticamente um ano depois. Porque o que eu fico pensando é assim, se tem legalidade o pedido da empresa, e essa comissão deu um parecer favorável, e o prefeito não deu, eu acho assim, aí não entrando no mérito de valor, eu acho que o prefeito está errado, porque ele comprometeu o orçamento dessa empresa por quase 10 meses, 10, 11 meses, por não ter dado esse aumento. E, assim, é para agradar momentaneamente a população, que num momento de convulsão social, essa população foi para a rua, se manifestou, aí o prefeito vai e passa o pano e dá um jeito de não dar o aumento, e agora na calada da noite usa um relatório do ano passado para justificar o pedido de aumento. Acho que as coisas precisam ser mais claras no nosso município. Como eu já disse na sessão passada, eu fiz um anteprojeto de lei justa para criar a Comissão Municipal de Transporte, para que essas questões de transporte público, que são de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade e para o aumento da qualidade de vida da população, que sofre diariamente. Quem pega ônibus sofre com superlotação, ônibus que não passa no horário, o preço alto, e aquele que não pega ônibus e tem um carro, ele sofre com o trânsito, porque a falta de um transporte público de qualidade faz com que as pessoas andem mais de carro, e é óbvio que o trânsito está dando um nó aqui na nossa cidade, e uma hora ele vai parar. Então, tratar o transporte público com esse amadorismo e com essa cortina de fumaça, não está certo isso. Eu acho que nós precisamos debater o assunto do transporte público mais profundamente, e nós precisamos ter mais transparência nessas ações, porque, assim, talvez a minha caminhada na política tenha começado no dia 26 de março de 2007, quando a passagem subiu, se não me falha a memória, para R$1, 75 centavos para R$1, onde eu ocupei essa tribuna, o Dedéu acho que estava no dia, e eu falei sobre o transporte público. Então essa é uma bandeira que, junto com a educação e junto com a transparência, eu trago do meu mandato. Então, se nós não tomarmos cuidado com a forma como o transporte público está sendo gerido, a nossa cidade vai parar. E a população vai continuar sendo explorada, porque o transporte público, da forma como ele é estabelecido hoje, ele impede a população de ter acesso aos serviços públicos, porque, primeiro, grande parte dos serviços públicos não se encontram nos bairros. A pessoa precisa vir para a prefeitura, se ela mora no Maracanã, ela não tem carro, ela tem que pegar um transporte público, porque ela não vai andar quilômetros a pé, ela não vai sair do tanque a pé e vir para cá, ela precisa do transporte público. Se ela quer ir no cinema, ela precisa do transporte público. Tem um educador que eu cito, que é o Bourdieu, ele fala da questão da bagagem cultural, e dentro desse processo de formação do homem, processo educacional, aquelas pessoas que têm acesso a teatro, a lazer, a biblioteca, a cinema, essas pessoas, elas estão um passo à frente para ser uma pessoa de sucesso, para alcançar uma universidade, ter um diploma de qualidade. E o transporte público na nossa cidade hoje
ela impede o acesso daquelas pessoas mais carentes à cultura. Visto que quando o Centro de Convenções e o Cinetá, quando a obra terminar, se um dia terminar, porque está a passos de tartaruga, quando terminar essas obras, elas são obras que estão no centro da cidade. Então, tudo que acontecer de cultura vai acontecer aqui, né? Então, já que nós, no ano passado, tivemos uma discussão bem acalorada, bem forte com relação a esses temas, que voltaram esse ano de novo, a gente precisa se preocupar um pouco mais para que a nossa casa legislativa produza alguma coisa para a sociedade, né? Até porque, mesmo esse meu ato de falar, se ele não tocar o executivo e não se transformar em política pública de verdade, ela vai continuar sendo apenas uma falácia, talvez um discurso bonito ou feio, dependendo para quem está ouvindo. Mas se a gente não conseguir transformar todas essas discussões, que já há mais de 1 ano e 4 meses nós vemos, né, nós estamos fazendo aqui na cidade, se a gente não transformar isso em ação, vai ser só discurso, não muda a realidade de ninguém, e a política está aqui para mudar a realidade das pessoas. Uma política mal feita, ela muda a realidade das pessoas para pior. Agora, creio que todos nós aqui queremos mudar a realidade, o cotidiano das pessoas para melhor. Então nós precisamos trazer o discurso bonito, tal, para ação, né? Discurso sem ação não funciona. Então gostaria que o líder do governo pudesse, né, trazer essas informações sobre essa comissão, né, foi instituída ano passado, onde está o parecer, onde estão as atas dessas reuniões, né, onde que está o pedido da aviação, porque o pedido do ano passado foi rejeitado, onde está o pedido desse ano, né? Então eu gostaria, né, até agradecer ao Miro pela disponibilidade, e tem uma parte aí para falar. Nobre vereador, parabéns, né, pela condução, você tem isso aí na veia, né? Questão da catraca ali. Paulinho, a gente tem que se atentar realmente à situação do contrato, né? Esse contrato vence em 2016 e a gente tem que checar bem as cláusulas que lá rezam no contrato. Mas eu vou levantar assim essas dúvidas, essas questões. Prometo que amanhã mesmo estarei subindo lá no gabinete do prefeito e tentarei fazer um contato com ele, com o chefe do gabinete, para trazer essas informações. Não, agradeço. Porque o meu problema não é com o contrato, porque eu quase decorei já esse contrato de tantas vezes que eu li. A questão é a forma como a prefeitura vem conduzindo, porque o contrato é óbvio, é uma empresa particular, é uma empresa privada, a gente vive no capitalismo, a empresa está lá para ter lucro, não está lá para fazer caridade, né? A questão é como o processo está sendo conduzido, né? Eu acho que precisa ser mais claro, mais transparente, e aí se o senhor puder trazer essas informações, eu agradeço muito. Permita-me uma parte, Paulinho? Com certeza. Eu fico triste da forma que foi conduzido, e nós, vereadores, sem saber do que estava acontecendo, porque eu acho que deveríamos ser avisados, o presidente, para passar para essa casa, para a gente ter argumento para passar também para a população. E, por um outro lado, eu vejo que, se o aumento viesse e beneficiasse o usuário, dando mais conforto, dando mais ônibus, porque na parte da manhã, o ônibus, ele realmente, quem vem do Imperial para cá, você vê que ele vem com pessoas na porta, vem super lotado. E a gente, quando pede uma mudança de ponto, ou pede um ponto coberto, ou pede uma nova linha, um trajeto pequeno que seja, nós nunca temos a resposta: vamos fazer. A prefeitura joga para a empresa joga para a prefeitura. Hoje a gente sabe quem são os responsáveis por algumas coisas, porém, passa ano e entra ano, e a gente não vê acontecer as coisas para beneficiar o usuário que realmente paga para usar o ônibus. Não é isso? Então, pelo fator de como chegou o aumento, eu fico triste e parabenizo pela sua fala. Ok. Concluindo, então, a fala do vereador Paulo, apenas uma sugestão, vereador Miro, verificar a portaria de nomeação dessa comissão, se existia prazo, né, porque realmente me chamou a atenção o posicionamento do vereador Paulo Jesus, que menciona que 2 dos integrantes não são mais membros da prefeitura. Então, realmente, temos que verificar qual era o prazo de nomeação qual foi a portaria e o prazo de nomeação dos integrantes dessa comissão. Ok? Muito obrigado.
Retomo a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Vereador Biratã. Doutor Biratã. 10 minutos com a partes. Presidente, deixa eu falar aqui mesmo. Pois não. Eu quero relatar um fato assim que eu me senti realmente satisfeito. A gente sabe que essas festas populares que se tem no país, principalmente as festas de rodeio, elas estavam criando uma situação assim de muito perigo, de bebedeira extrema, entendeu? Eu que venho trabalhando nessas festas em Bragança Paulista, então eu quero contar para vocês aqui uma vitória que a gente acabou tendo, né, durante esses anos. Era uma preocupação muito grande, aquele atendimento que a gente dava ali para 80 mil pessoas, um absurdo de crianças, jovens, bêbados, assim, em comas, sabe, Edson? Coma mesmo, uma coisa gravíssima. E as consequências que essas bebedeiras trazem, que é a droga, o estupro, as mortes nas estradas, acidentes de carro e tal, né? E a gente realmente ficou muito preocupado com isso. E de uns anos para cá, eu já relatei isso aqui na Câmara, de uns anos para cá, a gente vem fazendo relatórios e trabalhando junto com o Juizado de Menores e o Conselho Tutelar. Nós começamos a fazer esses relatórios mostrando números de jovens que se embebedaram, entendeu? Para vocês terem ideia, nós chegamos a ter numa noite 600 atendimentos de meninos bêbados, de bebedeira ao extremo, sabe? Assim, largados, com vômitos, com coisas horrorosas. Quer dizer, não dá para aceitar, não dá para aceitar uma sociedade que se cria uma situação dessa. Quer dizer, é uma irresponsabilidade tão grande você causar uma festa, causar uma situação, sabe? E quem está por trás disso? Quem está por trás disso são os produtores das bebidas alcoólicas, são os produtores de drogas e todos os componentes que vocês já sabem disso. E nós tivemos a oportunidade de participar desse processo, de tentar conseguir alguma coisa útil. E conseguimos. Conseguimos uma liminar judicial, onde a festa de peão de Bragança, proibida a bebida, foi liberado a cerveja e o uísque. E o uísque foi liberado sob mandato de segurança. E com isso, esses dias de festa que eu trabalhei lá, vocês não têm ideia, caiu em 70% o número de jovens alcoolizados. 70%. Eu mostro dados estatísticos sobre isso aí. Nós tivemos ano passado a visita do ministro da Saúde dentro do posto médico, e eu mostrei para ele: ministro, dá uma olhada. Ele ficou horrorizado de ver aquela molecada deitada, bêbada, vomitada, sabe, em condições precárias. Por quê? Quem que está provocando isso? É os poderosos. E com isso, senhores, terminantemente proibida a venda de bebidas produzidas, os chamados combustível de avião, que é álcool puro com groselhas de várias cores. A gente fica satisfeito, é uma luta minha. Todo mundo sabe que eu tive um filho que saiu da balada e morreu no acidente. É um compromisso pessoal meu de evitar que cada jovem morra numa balada por causa de bebedeira, senhores. Então, eu me sinto assim, satisfeitíssimo de ter participado desse processo, onde a gente conseguiu realmente. Eu espero que isso seja um exemplo para o Brasil todo, e esses juízes acompanhem a gente com liminares decisivas nesse ponto. Entendeu, prefeito? Pirá, só uma... Eu acho louvável nesse local em específico, porque é um estímulo, né, ao consumo de... Se eles não consomem lá dentro, eles vão consumir lá fora. É assim, o que eu acho de verdade que nós temos que fazer, andei pensando até da gente fazer um mutirão aqui na Câmara, provocar alguma situação. Outro dia, passando ali em frente ao McDonald's, eu tomei um susto quando eu vi uma menina que ela não tinha mais que 12 anos de idade. Por volta de meia-noite, de uma sexta-feira, eu estava saindo da casa de um amigo, passei ali por trás do Mac, estava com a Fernanda, minha esposa, meus filhos.
Eu olhei, eu não sei, parece que chama, né? Eu bati o olho e fui direto no meu olhar assim, confrontado. Aquela menina não tinha mais que 12 anos de idade. Ela estava atracada com uma garrafa daquelas de vodka, de limão, abraçada assim a garrafa, e do lado dela tinha mais 2 meninas da mesma faixa etária, consumindo no gargalo, vodka pura. Essas crianças não tinham mais do que isso. Então, acho que, talvez até para provocar, para que nós pensemos em conjunto um ato da Câmara, alguma coisa, para que a gente faça uma lei ou provoque de alguma forma, não sei como ainda, eu estou me debatendo com isso já faz algum tempo e não sei se seria, como a gente poderia fazer a proibição do consumo de álcool em vias públicas. Notem, lógico, eu não vou comparar aqui com os Estados Unidos, mas Nova York tem 250 pontos de venda de bebida alcoólica para uma cidade do tamanho de Nova York. Lá só tem 250, não abre 251 nem 249 e custa uma fortuna, né? É como se fosse um ponto de táxi aqui. É muito caro para você comprar, é mais caro do que o comércio inteiro, a carta que te autoriza a vender bebida alcoólica. Aqui no Brasil, em cada esquina aqui da nossa cidade, você vê pontos demais. Desculpem os comerciantes que têm esses pequenos comércios, mas se por um lado eles ganham o dinheiro deles, eu acho que inúmeras vidas se perdem na contrapartida. Então eu acho que a gente tinha que ter alguma normatização que determinasse um limite para esse consumo de álcool. Porque o álcool a gente sabe que é a abertura para outras drogas. Outras drogas vêm no estandarte, vêm no escopo do álcool, vêm também outras drogas. Então, acho que, eu não sei se a gente conseguiria em conjunto fazer um ato aqui da Câmara, uma legislação, nós, os 17, nos debruçarmos sobre o tema, e a gente fazer um ato em conjunto, sabe, de proibição de comercialização em vias públicas de bebida alcoólica. Uma coisa que a gente passa, um outro dado, é aquele narguilé. Sabe que o narguilé, ele tem mais do que 100%, mais do que 100 cigarros fumados. A pessoa que consome o narguilé está fumando 100 cigarros. Tamanha a quantidade de nicotina que ele absorve naquela tragada. Então, são coisas que a gente precisa se debruçar, já que a sociedade não tem, os pais não protegem esses filhos, porque eu acho inadmissível uma criança de 10, 12, 13 anos, de madrugada, na rua, bebendo. Onde estão os pais dessas crianças? E parabéns, viu, Birá? Eu sei que a briga lá foi terrível. Eu relato casos de crianças. Nós pegamos nesses atendimentos, presidente, crianças de 9 anos de idade, bêbada. 11 anos de idade é uma coisa comum, de 11, 12, 13 anos. Entendeu? Por quê? Porque eles saem para essas festas, autorizados ou não pelos pais, e são induzidos a beber pela própria imposição desses produtores. Entendeu, presidente? Então, a gente fica satisfeito com esse resultado. Parabéns, vereadores. Esse é um assunto que tem sido muito discutido. Inclusive, foi criada uma comissão de assuntos relevantes que foi amplamente discutida no Congresso Nacional. Existem algumas propostas de leis, uma delas, inclusive, do deputado Vanderlei Macris, que esteve aqui conosco. Ele emitiu um relatório fazendo uma análise e realmente está havendo uma discussão e realmente está tendo um empenho muito grande, principalmente das empresas que comercializam esse produto, para que a legislação ela não tenha um trâmite acelerado. Ou seja, realmente é uma briga de titãs, existe um posicionamento comercial muito forte. Segundo esse relatório do deputado Vanderlei Macris, realmente a grande problemática hoje das drogas realmente é a principal droga comercializada no Brasil, e é lógico, de uma maneira muito ampla, e em todo tipo de comércio hoje você tem bebida sendo comercializada sem barreira nenhuma. Basta você entrar no Extra de sexta-feira ou de sábado, é uma moçada comprando litros e litros. Então, parabéns pela fala, doutor Ubiratã, doutor Edson. Tenho certeza que essa casa vai se manifestar, vai se posicionar assim, afinal de contas é uma bandeira muito importante e que, já que é tão discutida no cenário nacional, que seja discutida nessa Casa de Leis também. Retoma a palavra ao primeiro secretário, se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Não, senhor presidente.
Gostaria de agradecer aqui a presença da ex-vereadora Lenita, professora. Parabéns, muito obrigado pela presença. A senhora nos ensina muito. Também o Wilson Brinkman, integrante do diretório do PSDB, junto com o presidente do PSDB, Mamed, muito obrigado. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também ao Jornal Expressão, obrigado pela presença. A Atibaia TV também aqui representada, muito obrigado. Muito importante a presença dos senhores e, é lógico, a todos os presentes aqui. Retomo a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da pauta da ordem do dia. Antes disso, eu gostaria de colocar em votação aqui, doutor Edson e nobres colegas, fizemos a leitura do parecer da CCJ do projeto 13 de 2014. O nobre vereador Miro, ele se manifestou, se posicionou na reunião interna da urgência desse projeto de lei que tange sobre a questão do incentivo à redução de consumo de água. É uma demanda realmente que tem sido amplamente discutida. No caso, não está na pauta do dia em primeira discussão. Então, gostaria de propor aqui, de colocar na primeira sessão extraordinária ainda hoje, e eu estaria aqui autorizado pelos senhores a também incluirmos uma terceira sessão extraordinária, ou seja, daria para esse projeto ser votado ainda hoje, caso ele seja aprovado na primeira sessão extraordinária. Teremos a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Gostaria de colocar em votação essa... Aliás, pedir para o primeiro vice-presidente conduzir essa solicitação. Tá. Sou favorável à inclusão desse projeto na pauta do dia, só que o Daniel Martini e nós elaboramos uma emenda a esse projeto e nós gostaríamos que essa emenda fosse apreciada, porque no nosso entendimento tem alguns equívocos que nós precisamos resolver, porque não adianta nada a gente também ficar aprovando leis que, apesar de entender o estado, né, o momento que nós vivemos, o estado crítico dos reservatórios do estado de São Paulo, mas eu acho que, se possível, se desse para a gente apreciar essa emenda elaborada pelo Daniel Martini, acho que seria de extrema importância, né, para que o projeto realmente possa funcionar. O problema da emenda é que ela tem que ter o trâmite na CCJ. Essa emenda não foi protocolada, nobre vereador? Não. Não. Teria que distribuir. É que assim, eu acho que fazer lei pela metade, acho que também não né? Tenho medo que a emenda fique pior que o soneto. Pela ordem, presidente. O vereador Miro. O nobre vereador, vamos fazer o seguinte, eu tinha pedido, né, que fosse colocado, até ia pedir licença aos nobres pares para colocar na pauta do dia para que a gente pudesse votar. Mas então a gente pode pedir vista de uma semana, mas aí vocês agilizem a questão da emenda, junto com a Comissão de Justiça e Redação, para que a gente dê agilidade para esse processo, né? Porque isso daí já era para ter acontecido, já ter votado há uns 15 dias atrás, mas eu entendo a sua preocupação até de entender mais com clareza o projeto, né? Eu entendo, mas a gente tem que, aí no caso, aí, acionar aí a CCJ e as pessoas envolvidas para que o projeto consiga andar, né? Porque... Aí eu já protocolo amanhã e entrego uma cópia para cada um dos vereadores para todo mundo poder apreciar. Perfeitamente. Então, fica acordado aqui, eu já me organizo também e coloco sessões extraordinárias na segunda-feira que vem, tanto quanto as forem necessárias. Assim, o único problema é que o prazo regimental da CCJ e da Finanças, da Comissão de Finanças, realmente ele é maior do que os 7 dias. Então, fica aqui um acordo verbal entre o presidente da CCJ, vereador Lucas, e o vereador Miro, que é o presidente da Finanças, para que seja feita a análise, né, das comissões aí no decorrer dessa semana, haja vista que a emenda, já está pronta no caso, né? Então, fica acordado dessa maneira, então retiro a minha proposta
Ok? Eu agradeço. Pois não. Retoma a palavra, então, ao primeiro secretário para que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Tudo bem, Lucas? CCJ? Projeto de lei número 009 de 2014, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre denominação de Rua Mauro Antunes, a atual Rua B, localizada no Parque Residencial Atibaia, Atibaia Belvedere, neste município. Primeira discussão, maioria simples. Em discussão, projeto de lei 9 de 2014, de autoria do vereador Baixinho Barbeiro. Está em discussão. Este vereador gostaria de discutir, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. 10 minutos com a partes. Senhor presidente, nobres mesa diretora, nobres pares, público presente, queria aqui agradecer também a presidente da ex-vereadora Lenita, a qual tenho grande estima e carinho, porque se hoje estou aqui foi pelas suas mãos que eu cheguei aqui, por sua mão e pelo Mauro, já em 99, quando vocês me convidaram para ser candidato pelo PMDB na época. Então, que o meu carinho especial por você e pelo nosso querido Mauro falecido. Então, senhor presidente, essa demanda de rua já veio pelo carinho, por tudo que o Mauro Antunes representou em minha vida como pessoa e como político, né? Então, até eu gostaria aqui, senhor presidente, em tempo, ler até o currículo dele, né? Porque é uma hora... Fico até emocionado nesse momento, né? Mas falar do Mauro para mim, da Lenita, para mim é um grande carinho, né? Tem um prazer enorme. Então, o currículo do Mauro, meus amigos, né? Quem assiste aqui, Mauro Antunes Gago nasceu em São Paulo, filho de um alfaiate do bairro da Penha. A família de 7 filhos mudou-se para Prudente, onde ele cresceu. Formou-se professor, mas se destacou mesmo foi na área de comunicação, se tornando radialista na região da Prudentina. Mais tarde, integrando a histórica equipe esportiva da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Atuando como repórter de campo, orgulhava-se de ter sido o primeiro a entrevistar Pelé, ao vivo, em uma de suas ações pelo interior. Por sua inconfundível voz e seu carisma frente aos microfones, Mauro foi chamado a ser o comunicador oficial de diversas campanhas, tendo sido o primeiro eleito pelo seu voz Ticho, no município de Santo Anastácio. Iniciado na política por Armando Pinheiro, ex-deputado estadual, Mauro trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 30 anos. Então conhecia muito bem de política, conhecia muito bem do métier, né? Nesse período, assessorou expoentes da política nacional como Laudo Natel, José Maria Marim, Paulo Maluf e o ex-deputado estadual e líder do PDS, Nabi Abichedid, político da nossa região aqui. Chegando em Atibaia para iniciar a coordenação política do grupo de Nabi em 89, durante o comício na campanha de Nabi em 98, percebendo que estava infartando, não interrompeu o discurso, indo até o final, sendo hospitalizado quando terminou. Tanto que ele gostava, né, do que fazia, né? Isso aí. Mauro foi um dos fundadores da Arena e formou o PSD, do qual era coordenador do interior, mandando as campanhas e apresentando os comícios, elegendo em 92 Marcos Basílio a vereador e ajudando a eleger o prefeito Flávio Calegari. Viveu os últimos 14 anos com a ex-vereadora Lenita Ferreira, com quem compartilhava das estratégias. Lenita foi eleita em 1996 pelo PDS, junto com Domingos Gerage. Nas eleições de 96, Mauro foi cotado para ser o candidato a vice de Pedro Tominaga, pelo PTB. Abriu mão para que o PRP indicasse o empresário Rubens Carvalho, dono da Fiat, no caso. Por mais de 10 anos esteve à frente do diretório municipal do PP, Partido Progressista. Lançou o nome da política como Luiz Fernando Pugliese, ex-presidente da Câmara, ex-candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, e o atual prefeito Saulo Pedroso de Souza, segundo suplente do PP em 2004, e eleito a vereador em 2008 pelo partido, hoje
o nosso prefeito. Reeleger a prefeito Beto Trícolo em 2004 e a deputada estadual em 2010, e Dr. Dênica prefeito em 2008. Capaz de articular campanhas, formar partidos e coligações e avaliar nomes, mesmo que não tivessem passado pelas urnas. Esse vereador também é lavra de Mauro Antunes. Lançou-me na política em 99, fui para o Partido Progressista em 2005, tendo sido eleito em 2008 e reeleito em 2012. Por conta do trabalho do seu grupo político, nas eleições de 2010, Aline Correia obteve mais de 6 mil votos, a maior votação registrada a uma deputada fora da cidade, e num total de 10 mil votos na região. Ela obteve aqui, com toda a assessoria do Mauro, da Lenita e todo o grupo que assim eles formavam para isso acontecesse. Em 2010 e 2012, Mauro foi articulador político na conquista de 57 milhões de reais para Atibaia, deixando para as próximas décadas um legado na infraestrutura. Mauro faleceu no dia 25 de novembro de 2013, deixando os filhos Maurinho, Mariângela e Mariane e 4 netos. Então esse é uma pequena parte da história do Mauro, né? Então aqui, senhor presidente, aqui tem a justificativa, o porquê desse projeto, né? Justifica-se o presente projeto de lei, conforme o disposto, se dispõe a lei número 4.179 de setembro de 2013, uma vez que não há registro oficial no município de Atibaia, a denominação Rua Mauro Antunes. A denominação Mauro Antunes para a atual Rua B no Parque Residencial Atibaia, no Atibaia Belvedere. Uma pequena homenagem àquele que é considerado o maior articulador político que a Atibaia já teve. Por mais de 10 anos esteve à frente do diretório municipal nosso aqui, né? E com isso, senhor presidente, Mauro ajudou também a eleger o ex-prefeito Flávio Calegari, a reeleger Beto, deputado estadual, e deixou o governo do PV e encabeçou a campanha do candidato a prefeito, o professor Vanderlei, em 2012. Capaz de articular campanhas, formar partidos, Mauro era tudo isso e mais. Mauro era o amigão de sempre. Mauro era aquele que a gente podia contar com ele em qualquer momento. Era só dar uma ligaçãozinha para ele: Mauro, eu estou aqui, eu preciso de um conselho, preciso disso. Ele estava lá à disposição qualquer hora que fosse. O Mauro e a Lenita estavam lá para atender a gente. Porque nós, quando estamos encabeçando uma campanha, nós sabemos o quanto é difícil a gente articular uma campanha, né? O quanto é difícil a gente dar o primeiro passo para a gente ser conhecido na política. E assim Mauro ensinava a gente: olha, você faz isso, você faz aquilo. E ele ficava ali, depois ele ficava monitorando a gente ainda para ver se de repente estava fazendo certo, se de repente não precisava estar corrigindo ou algum detalhe que você podia deixar pelo meio do caminho. Então, Mauro foi, para mim, um paizão. Como eu chamava o Mauro de padrinho, né? Foi meu padrinho político, né? A Lenita chamei de madrinha também, né? Pelo carinho e por hoje estar aqui. Então, senhor nobres pares, hoje está esse projeto em discussão, em votação, pedia aos nobres pares pela aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra em relação ao projeto que será votado em alguns instantes? Não? Vereador Baixinho, conte com o meu voto de antemão. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho do Mauro. Ele realmente ensinou muita gente. E um eterno apaixonado pela minha professora Lenita, diretora, me ensinou também muito sobre política. Eu não teria como votar de maneira diferente, Lenita. Então, meu voto já é pela aprovação. Dessa maneira, coloco em votação o projeto de lei 09 de 2014, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre denominação de Rua Mauro Antunes, a atual Rua B, localizada no Parque Residencial Atibaia Belvedere, nesse município. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A segunda discussão. Consulto ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos em explicação pessoal. Não, senhor presidente.
Você? Sim, o senhor, presidente. Muito obrigado. Dez minutos sem a parte, vereador. Muito obrigado. Obrigado novamente, público presente. O assunto que eu trago hoje é muito importante. Gostaria muito de pedir o apoio de todos os vereadores, em especial do líder do prefeito, vereador Miro. Semana retrasada, sexta-feira, estava indo para Bragança Paulista. Estava indo para São Paulo em uma reunião e, de repente, recebo uma ligação de uma das professoras do IFESP, o Instituto Federal de São Paulo, e me perguntando, poxa, Rodrigo, o que está acontecendo que Atibaia não quer participar do processo de campus avançado do Instituto Federal. O Instituto Federal é uma instituição pública, gratuita, e já existe em Bragança Paulista. Eu falei, não estou sabendo de nada, não sei o que está acontecendo. Mas a Atibaia tem total interesse, eu tenho certeza que a Atibaia tem total interesse em sediar um Instituto Federal. O Instituto Federal é uma faculdade pública, sem custos nenhum para a municipalidade. É lógico, existe o custo indireto aí, né? Aliás, direto, pelos tributos que nós pagamos. Mas não existe custo para você cursar, para você fazer uma faculdade no Instituto Federal. E, na hora, eu falei, pelo amor de Deus, marca essa reunião que eu estou indo aí ontem. E estive terça-feira de manhã, da semana passada, com o Maurício, que é o diretor acadêmico do Instituto Federal de Bragança Paulista. E a informação que ele me trouxe, eu não sei dizer se é verdadeira ou não, então não estou acusando, nem reclamando, nem questionando aqui. Mas constava-se o nome de Atibaia como uma das possíveis cidades a receberem o IFESP, um campus avançado do IFESP, Instituto Federal de São Paulo. É um programa que o Ministério da Educação está desenvolvendo, Miro, e o Ministério da Educação, ele formatou o quê? Ele tem a responsabilidade pelas universidades federais e, inclusive, pelo IFESP. E em Bragança Paulista, hoje o IFESP ele tem cerca de 800 alunos, entre 800 e 900 alunos aproximadamente, e Atibaia representa em torno de 13% desses alunos. Então, por mais que seja uma faculdade regional, acaba não sendo, por uma série de quesitos. Questão da divulgação é um dos exemplos. Muitas pessoas aqui, por exemplo, alguém aqui sabia que existia uma faculdade federal em Bragança Paulista? Poucas pessoas, normalmente o pessoal que está ligado mais à área da educação, eu, Paulinho, é normal. E a área realmente, e não existe um planejamento de comunicação e de marketing do IFESP. Ele até reclamou, falou, poxa, Rodrigo, eu não tenho como divulgar para as outras cidades. Então fica difícil realmente das pessoas das cidades circunvizinhas participarem do processo de vestibular. Nesse sentido, ele mencionou a criação de um dos campos avançados em Jundiaí, ou seja, o campus do IFESP, que é o campus avançado, ele é da unidade de Bragança Paulista, Miro. E aí o que acontece? O que ele mencionou, ele falou, Rodrigo, vocês estão atrasados, né? Comecem a se mexer, comecem a se posicionar. Essas cidades que querem receber o campus avançado, ele tem que disponibilizar a estrutura física, pelo menos, que é o que Jundiaí está fazendo. Então, eles estão cedendo lá 8 salas de aula, banheiros, estrutura de laboratório, a estrutura mínima, e a prefeitura também está disponibilizando lá o funcionário de limpeza, que é mais ou menos o que o então prefeito Beto fez com o Centro Paula Souza. Cedeu o espaço físico para receber o Centro Paula Souza. O terreno é da União, o prédio construído é da prefeitura, é da municipalidade, e o governo do estado assumiu e implantou o Centro Paula Souza. Ou seja, existe essa possibilidade, nós temos que nos mexer. Essa informação que Atibaia precisa se mexer realmente veio do próprio IFESP. Então, nesse sentido, eu estou propondo aqui agora e pedindo, na verdade, uma união entre Câmara Municipal e Prefeitura para que realmente exista esse movimento proativo aí para realmente viabilizarmos um campus avançado do IFESP em Atibaia. O IFESP ele tem cursos técnicos, ele tem cursos tecnológicos
e também tem licenciaturas e bacharelados, ou seja, é uma instituição que realmente é interessante porque ela tem tanto ensino técnico quanto ensino superior e a possibilidade também de pós-graduações futuramente. Além do que, o município só investe o espaço físico, ou seja, eu entendo que nem que tivéssemos que locar um espaço num primeiro momento, mas realmente é interessante. Temos que aproveitar que é um ano eleitoral. Então, é lógico, o Ministério da Educação ele tem total interesse, ele precisa, aliás, ele tem uma meta, a presidenta deu um número como meta de expansão do IFESP. Então, nesse sentido, eu peço ao líder do prefeito e um movimento realmente de maneira proativa para que realmente a prefeitura, poder público municipal, empresas realmente possam estar disponibilizando um espaço público para que realmente o IFESP ele possa ser sediado aqui. Para os senhores terem ideia, existe um orçamento previsto de em torno de R$1 milhão, ou seja, é um dinheiro que viria do governo federal, investido na cidade, que automaticamente também daria um boom aí na economia do município, também auxiliaria nas demandas iniciais do município. Então, fazemos esse pedido e esperamos um retorno o mais breve possível, porque temos 3 meses para o período eleitoral. Eu acredito que as demandas possíveis de criação de campus avançado do IFESP realmente seria agora nos próximos meses. Ok? Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, público presente. Parabéns, vereador. Repasso a palavra ao presidente para retornar aos trabalhos. Retomo ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a mesma encerrada às 18h26, convocando desde já vossas excelências para a próxima sessão ordinária, extraordinária, ainda no dia de hoje, em alguns segundos. Damos início à 15ª sessão extraordinária, hoje, dia 7 de abril de 2014, consultando ao primeiro secretário, quórum. Dezesseis vereadores, presidente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa sessão extraordinária. Consulto ao primeiro secretário a pauta. Projeto de lei número 009 de 2014, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre denominação de Rua Mauro Antunes, a atual Rua B, localizada no Parque Residencial Atibaia Belvedere, neste município. Primeira discussão, maioria simples. Coloco em discussão o projeto de lei 09 de 2014, de autoria do vereador Baixinho Barbeiro Wilson de Vasconcelos Veiga. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado a redação final. Assim, aprovado em segunda discussão, aprovado em segunda discussão, encaminha-se a redação final. Não havendo mais nada a tratar, encerro essa primeira sessão extraordinária, convocando os senhores para a segunda sessão extraordinária. Dou por aberto a segunda sessão extraordinária, passando a palavra para o primeiro secretário para verificação de quórum. 16 vereadores, presidente. Havendo número regimental, retomo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de pauta. Projeto de lei número 009 de 2014, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre a denominação de Rua Mauro Antunes, a atual Rua B, localizada no Parque Residencial Atibaia Belvedere, neste município. Exatamente. Em segunda discussão. Agora a redação final. Coloco em discussão o projeto de lei 09 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A sanção do senhor prefeito municipal. Parabéns, vereador Baixinho, pela iniciativa. Vereadora Lenita, parabéns
Tenho certeza que o Maurão está lá no céu olhando por você e por todos nós aqui. Parabéns. Senhores vereadores, apenas para encerramento, gostaria de convidá-los e reforçar a programação do mês da sustentabilidade e meio ambiente nessa casa. Nós teremos uma parceria, nós firmamos uma parceria com a Prefeitura de São Sebastião. Eles estarão encaminhando representantes do setor de educação ambiental, onde nós teremos aqui, na quarta-feira de manhã, oficinas para as crianças da rede estadual. Também teremos uma palestra aqui e orientações para os colaboradores dessa casa. Eu pediria, por gentileza, que os senhores encaminhem os seus assessores, os colaboradores da casa, para que realmente a Câmara comece um movimento em prol à sustentabilidade, para adicionarmos práticas sustentáveis aqui na Câmara Municipal, quarta-feira, às 13h30. E também às 15h haverá um ciclo de palestras e oficinas para professores da rede municipal e estadual, também sobre meio ambiente e sustentabilidade. Às 19h, também na quarta-feira, nós teremos uma palestra sobre saúde animal, tema vacinas, em parceria com a ONG Ajude a Ajudar. E na quinta-feira temos a abertura da exposição Arte e Reciclagem, como podemos aproveitar todos esses resíduos sólidos que nós estamos criando aqui no dia a dia, também em parceria com a Prefeitura de São Sebastião. Então, parabenizo aqui aos senhores vereadores pela criação do mês do meio ambiente e da sustentabilidade. Agradeço a todo o público presente, muito obrigado pela presença e retomamos segunda-feira, que vem às 17h para a próxima sessão ordinária. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Vão com Deus.